Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui, né, irmãos e irmãos? Louvando, agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai querido, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela nossa família, né? Hoje cedo nós estávamos orando e a gente estava aqui entregando a nossa família, tudo na presença de Deus Todo-Poderoso. A gente quer entregar o mundo inteiro, né? A gente entrega, ora pelo mundo inteiro. Senhor, tem misericórdia, traz paz, traz, Senhor, né, amor no coração do homem. Traz, Pai, envia Teu Espírito Santo de amor que possa penetrar no coração de cada um, Senhor. E as pessoas cheias do Teu Espírito Santo possam viver uma vida de paz, de alegria, de humanidade, né? Tá faltando humanidade, irmãos. Tá faltando amor. Faltando amor. Ontem eu não acreditei que eu vi um jovem, ele matou a tia e tirou o coração dela. E colocou o coração dela na pia da sobrinha. Eu falo, gente, onde que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo? A gente está vendo as guerras, né? Hoje eu estava vendo de novo Rio Grande do Sul ali, os rios subindo novamente, as tragédias acontecendo, quantas tragédias, quantas enfermidades, as pessoas, né, se perdendo. É triste. E a gente tem que entrar na presença de Deus Todo-Poderoso e pedir, Pai, tem misericórdia, Senhor. Olha com Teu poder, olha com Teus olhos de misericórdia, Senhor, para cada um de nós. Venha abençoar, curar, sarar nossa terra. Tem misericórdia, Senhor. Amém? O Elcio vai falar bom dia. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo estar nos direcionando para a gente ler essa palavra dele com sabedoria. Sim, Senhor. Que essa palavra venha fazer efeito na nossa vida como uma semente boa numa terra fértil, em nome de Jesus. Que nós possamos ler com entendimento do alto, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Vem com providência, entra, que essa palavra sirva para alguém que vai ouvir essa palavra daqui. A gente não sabe onde vai parar essa transmissão, mas em nome de Jesus. Bom dia, Edna, Pai do Senhor Deus Jesus. Abençoe você e sua família. E a Célia hoje abriu Isaías 53. Isaías 53 é uma breve visão geral de sacrifício, a profundidade de Deus. A profundidade do amor de Deus. Do amor de Deus pela humanidade e a disposição para sacrificar o seu Filho para a salvação da humanidade. Olha, essa palavra aqui... Ela é muito importante. De mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, essa palavra foi escrita. Isaías 53, presta atenção, 600 anos antes, e olha aqui, que lindo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os olhos escondiam como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Bom dia, Ana, Deus te abençoe. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongarás os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Porquanto ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém, amém, amém. Então, olha quem Isaías está falando, irmão? Sem eu falar, quem Isaías está falando? Jesus Cristo. Do nosso Jesus, né? Raquel, Rafaela, Marina, Raquel, um beijo, um abraço para vocês. E aí, irmãos, esse capítulo 53 de Isaías, como a Célia falou, mais de 700 anos atrás, mais de 700, entre 700 e 800 anos Pensei atrás, que eram 600, o profeta, já estava achando muito. Não, é mais de quase 800 anos. Ele escreveu, porque ele era um profeta messiânico, e ele escreveu sobre a vinda do Messias, do sofredor. Ele vai falar assim, ó, vamos começar de partes aqui que eu vou lendo. Ele descreve no versículo 3 do capítulo 53, que Jesus ele vai carregar sobre si os pecados e as doenças de todo um povo. Toda a humanidade. Depois, de 4 a 6, ele vai falar assim... Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele carrega as doenças do povo, do 4 a 6. Depois, no 53:5, ele vai falar que ele foi mutilado por causa dos pecados do povo. Mas esse mutilado... Ele foi ferido. Ele foi ferido, ele não foi mutilado, porque nem um osso foi quebrado, nada foi arrancado. Mas ele foi... Roseli, bom dia, irmã, né? Que Deus te abençoe. E no versículo 7, vai falar que diante dos seus opressores ele ficou mudo, calado, silencioso. De 8 a 10, ele vai falar que ele morreu como um cordeiro sacrificial. Por isso que Jesus é o cordeiro imolado, quieto, calado. Quando Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Ele falou, tu dizes. Não falou mais nada. Morreu quieto, calado. Não, espera aí agora, aí no 10. Irmãos, mas isso daí, olha o que está escrito aqui no versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado de meu e teu. O Senhor, o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pegou seu Filho unigênito, Filho único. Nós éramos criaturas. Não éramos filhos por causa do pecado de Adão e de Eva. Nós éramos criaturas. E Jesus era o Filho único, unigênito do Pai. E sabe o que o Pai fez? Quando olhou para nós, teve a misericórdia.
E o que ele enviou? Seu Filho único. Seu Filho unigênito. Você imagina isso? Você pegar seu Filho único e entregar para salvar a vida de muitos. Ele enviou o Filho dele. Fez moer. Olha que todavia o Senhor agradou moê-lo. Sabe? Ele sofreu. Só quem a gente vê os filmes falou que a gente não imagina o que Jesus sofreu. Como Jesus sofreu. As dores de Jesus. Você imagina aquele Jesus com fome, caminhando, apanhando, com sede. Né? Isso a gente não vê. Mas imagina Jesus ali apanhando, caminhando, com sede, com fome, com vontade de ir no banheiro, né? Você imagina aquele homem despido, que vergonha. E ele fez isso por mim e por você. E é isso, irmãos, que a gente tem que entender. Quando eu vou numa igreja, num culto, eu não vou para... aqui que ele vai me dar. Ele não é Papai Noel. Sabe, que a gente fica... o que eu vou pedir de presente? O que eu vou pedir? Não é isso, irmãos. Quando a gente vai no nosso culto, a gente entra lá pelaquela porta para dizer, obrigado, Pai. Tanto que o Senhor fez. Que amor é esse? Pegar seu filho amado. Jesus estava lá na glória. Jesus estava sentado ali na glória. Amém. Junto com o Pai. E ele despiu da sua glória. Ele aceitou. Ele se deu. Ninguém matou ele. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Ninguém matou ele. Ele se deu por nós. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele falou, Pai, faça-se em mim segundo a tua vontade. Olha que lindo. Ele despiu da sua glória, se fez homem e habitou no nosso meio. Sofreu todas as nossas dores. Ele sabe o que a gente passa. E quando a gente entra num culto, que nem eu estava falando para vocês, a gente tem que entrar ali com uma cabeça de adoração. Eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para te agradecer, para te bendizer. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Nós não precisamos nem pedir nada. O Pai, Ele nos abençoa grandemente. Ele já nos abençoou. Ele nos deu uma vida eterna. Temos uma morada. E Ele fala que os olhos não viam de tão lindo o lugar que nós vamos. E a gente vive aqui preocupado, né? Com as coisas do mundo. E esquecemos de agradecer. Aleluia. De falar obrigado, Senhor. Esse capítulo, teu filho sofreu. Esse capítulo inteiro, Célia. Toda vez que eu leio a Well sabe, toda vez que eu leio Isaías 53, eu não aguento. Eu acho tão... eu vou ler aqui uma coisa que está escrito. Esse capítulo destaca a importância da substituição e a expiação vicária, onde o inocente sofre pelos pecados dos outros. Isso significa vicária. Vicária significa no lugar, né, de muitos, a profundidade do amor de Deus para com a humanidade e a disposição de sacrificar o seu Filho único, unigênito e para a salvação da humanidade, né? Um Deus que se fez homem nesse momento. Até aqui, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Vai falar que ele era trabalhador, um homem experimentado nos trabalhos.
Ele trabalhava com então, o pai dele, ele sabia tudo normal, né? Tudo da escritura, tudo da teologia, tudo sobre as leis, ele já sabia, guardado no profundo coração dele, sem estudar, é claro. Veio do conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus, que já estava nele. Portanto, com 12 anos ele já estava ensinando os doutores da lei, né? Ele sofreu e morreu no lugar da humanidade. Outrora, no passado, Deus tinha destruído a humanidade. Não teve jeito, não teve remissão. Eles foram destruídos. Nesse momento, a substituição de Jesus, ele toma o lugar de uma humanidade pecadora e contaminada, ali na se oferecendo como um sacrifício vivo. Ele levou o meu pecado, o seu pecado. Pelos pecados de toda a humanidade. Eu já falei para vocês que... Mas a gente tem que deixar uma coisa clara, Elcio. Ele não ficou morto, irmãos. Ele ressuscitou. Sim. Tá? Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está sentado à direita de Deus. Olha que lindo. Depois ele passou aqui na terra com os apóstolos, 40 dias ensinando, dando umas instruções e mostrando, né, ensinando tudo que ele tinha falado para eles, né. Esse momento, ele proporciona a base para a salvação e a reconciliação entre Deus e a humanidade. Por quê que eu estou falando isso? Porque antigamente a gente precisava de um profeta, de um sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos e oferecer a Deus um sacrifício em meu favor, em favor da Célia, em seu favor, para o sumo sacerdote fazer esse sacrifício, oferecer a Deus no nosso lugar. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Iríamos no templo oferecer um sacrifício, todo um povo, e se Deus aceitasse, a gente era perdoado, e se Deus não aceitasse, a gente era fulminado. Não, quem era fulminado era o sacerdote que estava dentro do Santo dos Santos. Tanto é que ele tinha uma vestimenta que ele entrava no Santo dos Santos, entrava atrás do véu e ele ficava diante de Deus. A roupa dele tinha um monte de sininho, umas coisas assim, e ele tinha uma corda amarrada que se ele morresse lá nesse momento, a turma não podia entrar para buscar, tinha que ser puxado por uma corda, né? Mas não importa muito isso não. Mas quando Jesus morreu mas a hora que Jesus morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo. E a separação? E não existe mais separação entre homem e Deus. Então eu e você, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Nós podemos pedir, como o próprio Jesus fala, todas as coisas, tudo que você pedir a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Tudo, todas as coisas. Então seja uma cura, seja uma orientação, o que você quiser pedir para Deus, pede. E Ele sabe, né? Se for para o nosso bem, Ele vai dar. Porque que pai, né? Que se você tem um filho e teu filho pede uma coisa que você sabe... Antes de ontem nós pregamos isso. Qual pai que seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra? E Deus também. Porque você vai pedir algo que Ele sabe que aquilo lá não vai te... Se Ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Ele vai dar o melhor. Ele não vai dar, porque Ele sabe que aquilo lá não vai dar certo para você. Então, muitas vezes a gente não recebe porque pedimos mal, né? Pedimos errado. Aí o Senhor fala, não, vou dar não, depois você vai se machucar com isso, né? Essa mensagem de Isaías 53, ele proporciona a base para a salvação e a reconciliação entre nós e Deus. Ai, que lindo. Né? A centralização, a mensagem central dela é isso. É a compreensão da obra. A turma fala mistério. Não há mistério nenhum nisso. Não tem mistério. É a centralização da obra que Jesus fez em favor de toda uma humanidade, embora muitos, até os seus da sua terra, não o reconheceram, né? Em favor da humanidade, de toda uma humanidade, se dando como sacrifício perfeito em meu e em seu lugar. Por isso que a gente tem que ser, no mínimo, de ter gratidão e respeito. Gente, olha o 7, versículo 7 fala assim, ó.
Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por amor a mim, por amor a você. Olha o nosso Pai, como Ele nos ama. O Pai faz tudo para que a gente tenha uma vida eterna, que a gente possa viver com Ele na eternidade. Jesus está voltando, irmãos e irmãs, e é momento da gente se colocar em oração, é momento da gente pedir para o Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo venha me conduzir, que Teu Espírito Santo venha me guiar, para que eu não me desvie em nome de Jesus. Da Tua presença, Pai, que eu não saia da Tua presença, que a hora que a trombeta tocar, em vez de eu fugir, eu possa me alegrar, sabe? Porque muitos fugirão, mas que eu possa me alegrar, que eu possa falar, ele chegou, o noivo veio. A insistência de Deus em salvar a humanidade, ela é muito relatada em vários lugares. A insistência de Deus em salvar a humanidade, sabe por quê que eu estou falando? Porque Deus, ele é o amplo poder, magnificência, é todo poder, é tudo que tem de maior em poder e graça e glória é dado a Ele. E a gente precisa de fazer uma coisa. Não é? Que é isso? Alguém está mandando um recado. Recado de trabalho. Não, é a Giovana. E aí, irmãos, é assim, se Ele quiser, Ele destrói a humanidade num piscar de olhos. Como Ele já fez antigamente com vários povos e tudo. Se Ele quiser. Porque o trono dele é justiça e juízo. Mas isso, irmãos, Ele ficaria muito triste quando Deus, em algum momento, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas Ele... Só por um momento. Ele peleja para nossa salvação, para salvar a humanidade. Ele quer que o homem seja salvo. Nem os homens, nem os anjos do céu compreendem o porquê desse amor que Ele tem pelo homem. Nem os anjos compreendem. Os anjos não compreendem isso. E sabe por que eu estou falando assim? O poder é tão grande. O Du pregou quarta-feira uma coisa que eu gosto dessas coisas que, assim, a gente parece até sobrenatural, mas é história com H, fatos acontecidos, relatados. Eu lembro quando eu ouvi essa pregação, eu falei, gente, mas como que é? Teve um momento da Bíblia que todo o exército do Senaqueribe estava lá afrontando Israel, o povo de Israel. Mas assim, afrontando, e não é só afrontando assim, sério, não sei o que, é afrontando Deus vivo. Aí que é o problema. Desrespeitando Deus. Nilza, paz, Nilza, paz do Senhor, Roseli, a paz que eu não falei. Quem que eu não falei? Dona Ana. Maria, Ana, Raquel. E eles estavam afrontando o Deus vivo. Eles oraram, clamaram a Deus. Bastou um anjo, irmãos. Miguel, ele veio sozinho. Precisa de ajuda? Estou conjecturando. Não, pode deixar que eu vou lá. Bom dia. Para você também, irmã, te amo. Amém. Meu graças nós te damos, Pai. Amém. Então, irmãos, em uma noite. Então, durante esse clamor, o que Deus fez? Enviou um anjo. Basta um. Em uma noite, Miguel chegou e destruiu 185 mil homens de Senaqueribe. Um anjo destruiu mesmo. Então, esse é o favor de Deus para aqueles que amam Ele. Vai lá, filho, acaba com isso agora. Ele é assim. Deus é Deus. Então, às vezes, Ele deixa, vai dando corda. Até o momento que Ele fala, basta. Como Ele fez com aquele povo
que transgrediu todas as leis e desrespeitou a Deus, como na época de Noé. Mas também o nosso Deus, ele salva, mas ele corrige também. Justiça e juízo. Israel foi levado a cativeiro, foi levado para o cativeiro. Quantas vezes? Várias vezes Israel foi levado para o cativeiro. Porque se afastou de Deus. Se afastou de Deus. A palavra vai falar. A gente não sabe Deus hoje... Deus é amor e é justiça e juízo. A gente não sabe hoje porque está tendo essas guerras em Israel. A gente não sabe. Não entendemos, mas a gente Deus não entende. Sabe todas mas as coisas. Provavelmente, no passado, tem alguma coisa a ver. Se você analisar ao longo da história, desde que eu era criança, é uma coisa constante, esses conflitos lá no Oriente Médio. Esse povo é a menina dos olhos de Deus. E a gente tem que orar. Por quê? Você sabe por quê? Porque lá no passado foi feita uma aliança com esse povo. E a aliança de Deus não quebra. Balaão falou assim: Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Olha que profeta. Balaão foi um horrível profeta, vou falar. Desobediente. Ele vendia as bênçãos dele, mas ele era um homem de Deus. Tinha intimidade com ele. Até mesmo a vinda de Jesus ele previu. Ele tem um lugar que ele vai falar assim, ó, vejo, mas não agora. Ele fez igual o profeta Isaías falou, que é o profeta messiânico. Ele viu. Porém, ele foi um homem corrompido. Ele foi um homem corrompido. Um dia a gente pode até falar sobre ele. Ele tinha intimidade com Deus, falava com Deus. Mas a gente Deus falava com ele. Mas outro dia a gente fala. É. Mas o que eu estou te falando assim? Eu estou falando pela maldade do ser humano. Chegou um momento que tinha que bastar. Deus falou, não vou destruir. Como que eu vou fazer? Apocalipse vai falar que não tinha nenhum justo, né? Jesus falou, eu vou. Eu vou. E ele veio, ele sofreu tudo isso por nós. Então, o mínimo que nós temos que ser é gratidão. Isaías capítulo 53, versículo 5 fala: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Deus, Pai. Pai, nós te damos graça. Aleluia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Por esse amor inexplicável, incondicional, Pai. Por esse amor grandioso, misericordioso, Pai. Louvado seja, Senhor, porque deste o seu Filho único por amor a cada um de nós. E hoje, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos amados, somos filhos de Deus. Não somos mais criaturas, irmãos e irmãs. Somos filhos separados, selados. Sabe, o Senhor está nos preparando, vai nos santificando dia após dia, porque nos colocou o Espírito Santo de amor. E esse Espírito Santo que habita em mim, habita em você, faz de nós uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que são novas todas as coisas. Cada dia somos uma nova pessoa, porque o Senhor vai nos santificando, porque a trombeta vai tocar e Ele vai voltar. E aqueles que estiver preparado, que estiver vigiando, cheio do Espírito Santo, esse vai com Ele para a eternidade. Não é lindo? Nós vamos para casa. Ele vem. O Senhor voltará. Ele vem. Ele vem. Aleluia. Amém? Amém. Irmão, vamos orar pelos irmãos que estão enfermos. Nilson, que saudade. Deus te abençoe, viu? Ai, que saudade. Faz tempo que a gente se vê. Nós temos uns irmãos. Eu quero orar hoje pela Renata, minha irmã Renata. O Osimar está internado. E pelo nosso irmão Osimar, que está internado, né? Pedir para que Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia, que Ele consiga fazer logo a cirurgia dele.
Ele tem que fazer um tratamento. O tratamento dele que saia logo, em nome de Jesus. Pai, coloca tua mão poderosa. Em nome de Jesus, Pai. Pai, entra com teu poder, com teu auxílio sobre a vida do Senhor. Eu tenho um caderno cheinho aqui, irmão, mas eu quero colocar Nós entregamos o Osimar agora, Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor entre com teu poder. Toca nos médicos, toca, Senhor, nos enfermeiros, todos aqueles que estão dentro daquele hospital, que eles tenham amor por aqueles que estão lá, Senhor. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. A nossa irmãzinha Renata, nós te entregamos ela. O Samuel, Pai. A Vitória Gabriele. O Luiz Antônio Carvalho. Né? A Roseli, Senhor, nós te pedimos. A Nalim, a filha da Adriana Gobo. Emerson, bom dia, com alegria, que Deus abençoe você e sua família. Queremos entregar o Hugo, o Davizinho, a Julinha, espero que ela esteja melhor, a Edna. A Ângela, minha irmã Ângela, né? A minha irmã Raquel mesmo, minha irmã de sangue, essa daí é minha irmã de sangue. Essas irmãs que eu falei são irmãs em Cristo Jesus. E a Raquel é minha irmã de sangue que está com depressão, está triste porque perdeu o esposo, e nós oramos por ela, né? Todos juntos pedindo que Deus traga alegria para o coração dela, transforme a vida dela. Todo aquele vazio, Deus coloque o bálsamo, cura, né? E cure a Joana, a família da Joana, do José Carlos. Nós entregamos todos na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus tenha misericórdia, todos os nomes que estão aqui, pedindo que Deus possa abrir uma porta de emprego para a Rafaela, né? Que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vamos esquecer que hoje à tarde tem live, hoje é sexta. O Luiz é um jovem que está com câncer, que o pastor Amarildo pediu. Aleluia. Nós vamos pedir para ele que Deus tenha misericórdia, encontre a cura. Precisando também Maria, ser graça e paz. O Antônio, o tio do Daílson, tá? Colocando aqui. E todos os Antônios. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos esse caderno de oração com esses nomes dessas pessoas, cada um com um problema diferente. Sim, Senhor. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tudo pode, é aquele que tudo sabe. Visita cada um segundo a sua misericórdia, Pai. A sua palavra fala que a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs, Pai. Em nome de Jesus, amém, cada um, cada irmão que está aqui, cada nome, o Senhor sabe, nós não falamos todos. Porque são muitos nomes, nós temos muitos nomes, mas o Senhor conhece. Conhece cada um que foi visita, transforma, tira essas pessoas que estão com depressão, levem eles, Pai, de volta à alegria, que eles tenham de volta a vontade de viver, cura de câncer, cura de todos os tipos de mal, Senhor, que essas pessoas estão sofrendo, aqueles que estão pedindo por um emprego, o Senhor entre com providência na vida deles, em nome de Jesus. Oramos pelas autoridades do nosso país, para que o nosso país não entre no caos. Oramos pelas pessoas que estão naquele conflito lá de Israel, entre Israel e Irã, em nome de Jesus. O Senhor coloca a tua mão poderosa, em nome de Jesus, Pai. Coloca a tua mão poderosa, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e tudo o Senhor pode. Amém, aleluia. E nós vamos agora encerrar a nossa oração. Que Deus abençoe. Bom dia, Sandra, Pai do Senhor, Maria, Pai do Senhor, Rebeca, o Robson. Que eu possa guardar todos os irmãos caminhoneiros que estão viajando Senhor, agora na estrada, nosso irmão Robson, que estão na estrada, nossos amigos, vários que nós temos, em nome de Jesus, os nossos alunos, né, que vão de ônibus escolar, em nome de Jesus, eles guardados, que eu possa proteger eles nas estradas, providenciar um anjo para guardar ele todos Roseli, os perigos, que Deus te abençoe, minha irmã. Amém? Vou ver quem está aí, a Maria, a Edna, a Sandra, Raquel, Roseli, Ana, Emerson. Mais alguém que entrou? Se a gente esqueceu é porque a gente vai ver as fotinhas. Nilza, a Nilza. Amém? Irmãos, que Deus abençoe o dia de vocês, sexta-feira. Não esqueça que sexta-feira, hoje à tarde, 18 horas,
tem live e 19 horas nós temos culto. A Julinha está melhor, graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Vou falar a bênção apostólica, que a gente não pode deixar de falar essa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Deus fique abençoe, Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e um dia maravilhoso. Nunca nós devemos esquecer que o mínimo que nós temos que ter com esse Jesus, o mínimo é gratidão. É gratidão. Amém? Amém. Deus abençoe seu dia, Pai do Senhor Jesus. Isaías 53, tá?